Se você tivesse todos esses alimentos na sua mesa agora, qual seria a sua escolha? Para você que está chegando aqui agora, eu sou Ângela Borges, atleta profissional, professora de educação física, especialista em treinamento para mulheres e já estou nesse meio fitness trabalhando com mulheres há mais de 20 anos. E foi toda essa experiência adquirida ao longo desses anos que me possibilitou mudar a vida de milhares de outras mulheres. Eu ajudei essas mulheres a conquistar aquele físico dos sonhos. E nós estamos nessa semana incrível de 4 aulas, onde hoje vamos falar especificamente sobre nutrição e por isso que essa mesa aqui está tão bonita e tão farta. A nossa primeira aula falamos sobre treinamento, sobre métodos de treino, periodização de treino. Mostrei para vocês alguns exercícios que as pessoas normalmente fazem errado na academia e também mostrei o jeito correto de fazer. E hoje a gente vai falar aqui de nutrição. Mas antes da gente começar essa aula, que vai ser, além de incrível, muito saborosa, eu quero que vocês conheçam algumas das minhas alunas que colocaram em prática o método que eu ensinei para elas e obtiveram resultados incríveis. Que incrível esses resultados, não é mesmo? E essas pessoas colocaram em prática tudo o que eu ensinei aqui para elas. E vocês sabem que o treinamento também é muito importante, então se você não assistiu a aula 1, volta lá e assiste, porque ela é muito importante para que você atinja os seus resultados. E agora vamos lá descobrir então o que nós temos aqui nessa mesa. Com certeza nós temos muitos macronutrientes aqui. E aí vocês podem estar se perguntando: mas Ângela, o que é macronutrientes? O que é gordura? O que é carboidrato? Como eu divido isso na minha alimentação? E eu vou mostrar aqui para vocês. Então vamos lá, para que você nunca mais fique na dúvida sobre o que é macronutrientes, eu vou escrever aqui para vocês, né? Eu já escrevi. Então o que são os macronutrientes? Os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Mas aí vocês podem estar se perguntando, mas qual é o alimento que é carboidrato, qual que é gordura, qual que é proteína? Alimentos básicos que vocês têm aí na casa de vocês, que vocês consomem, às vezes vocês só não sabem o que estão comendo e qual é a importância de dividir esses alimentos corretamente para que vocês tenham resultados, tá? Vamos começar aqui pelos carboidratos. Tenho certeza que vocês comem aí arroz, que vocês comem mandioca, batata, batatinha, batata doce, pão integral, macarrão. Gente, eu poderia ficar aqui falando inúmeros carboidratos, porque a fonte de carboidrato ela é facilmente encontrada em qualquer lugar, vocês vão perceber isso. E aí, as proteínas? As proteínas que normalmente as pessoas ficam na dúvida, feijão, será que é proteína? Será que a pessoa precisa comer o que para ser considerado proteína? Bom, a gente tem proteína em vários outros alimentos, mas as principais fontes de proteínas estão nos ovos, nas carnes, frango e no peixe. Essas são as principais fontes de proteína que vocês vão consumir diariamente. Vocês até consomem, mas talvez só não sabiam que era proteína. E aí a gente vem para as temidas gorduras. Ué, mas não falaram que tem que tirar gordura para emagrecer? Então por que a gente está falando que gordura é importante, que ela é um macronutriente e aqui a gente está falando que necessita de todos esses macronutrientes aqui para compor a dieta de vocês, para que vocês tenham uma alimentação saudável e que vá gerar resultado no físico também. Então, gorduras. Quando eu falo de gordura, gente, eu não estou falando, por exemplo, de... Aqui eu quero falar para vocês, a gente tem diferença na gordura, tá? A gordura boa e a gordura ruim. Quais são as gorduras boas aí mais comuns? Bom, a gente tem gordura boa no abacate, a gente tem gordura boa no azeite de oliva. Opa! A gente tem gordura boa na pasta de amendoim, no próprio amendoim, né?
E essas são só algumas das fontes de gorduras boas que vocês devem incluir aí na alimentação de vocês. E aí, falando aqui, vamos voltar aqui para o vilão. Quem destes macronutrientes aqui é o vilão? Será que é a gordura? Pô, se eu quero emagrecer, então eu tenho que retirar a gordura da minha alimentação, né? Parece uma coisa óbvia. Mas não, gente, não é assim, tá? O nosso corpo precisa de fonte de gorduras boas para o bom funcionamento. Até para o funcionamento cerebral, o corpo precisa de gordura boa. Mas aí a gente vai olhar aqui da seguinte forma: gordura, proteína e carboidrato. Aqui a gente vai pegar um pouquinho da gordura, vai utilizar um pouquinho de gordura, tá? Vindo para os carboidratos, eu vejo muita gente falando assim que zera carboidrato e que só zerando carboidrato que vai emagrecer. Gente, não cai nessa. Isso é realmente um mito. Se você quer emagrecer, você não deve tirar totalmente o carboidrato da sua alimentação. Tirando os carboidratos total da dieta de vocês, vocês vão fazer com que o metabolismo de vocês fique lento. E um metabolismo lento não queima gordura, tá? Então, o corpo precisa, a principal fonte de energia para gerar massa muscular está no carboidrato. Então, vocês precisam de carboidrato para ter energia e conseguir fazer aí um treino muito bom, gerando assim um gasto calórico e aí sim tendo definição muscular e queimando gordura, ou seja, aí perdendo massa gorda, tá? Então, carboidrato não é vilão, gordura não é vilão, só tem que saber como dividir isso na alimentação de vocês. E aí as proteínas, que eu vejo muita gente falando assim, tá, vou tirar carboidrato, vou tirar gordura, vou comer só proteína e salada agora. Mas para não passar fome, né, a gente sabe que salada não enche muito o estômago, a pessoa vai encher de proteína. Então, normalmente comeria aí em torno de 130 até 150 gramas de proteína pronta. A pessoa vai começar agora a comer 200, 250. Gente, primeiro, o nosso corpo não absorve tudo isso de proteína. E o que ele não absorve, ele joga fora, ou pior ainda, ele estoca como fonte, estoca para ser usado como energia. E como é que o nosso corpo estoca energia? Guardando gordura. Então, se você comer em excesso proteína, além do teu corpo não absorver, você também vai estar prejudicando o processo de emagrecimento e de definição muscular. Beleza, aprendemos aqui o que é carboidrato, proteína, gordura, quais são os alimentos. Então agora vamos para a parte prática. E para me ajudar aqui na parte prática, lembra que eu falei que ia ter um convidado super especial? Quero chamar aqui o Vander, também conhecido como meu esposo. Vem para cá, Vander. Seja muito bem-vindo, meu amor. Bom, primeiro um prazer ter você aqui comigo, né, galera? Olá, pessoal. Esse é o Vander, meu esposo, a pessoa que sempre está comigo, que me acompanha, que me ajuda em tudo e com certeza é a pessoa que contribui para que eu esteja hoje aonde eu estou. Então, já quero deixar um agradecimento aqui em público para você. Muito, muito obrigado. É um prazer. Sem você, eu não seria a mesma. Não tão bem alimentada, talvez, né? Não tão bem alimentada. Gente, o Vander está aqui por vários motivos. Mas um deles, eu quis trazer ele aqui porque a gente sabe que fazer dieta, né, ter uma alimentação mais saudável, numa família onde ninguém te apoia, onde ninguém quer fazer dieta, é um pouquinho mais complicado. Então eu quero que o Vander fale aqui um pouquinho, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre a importância de você tentar incluir o máximo de pessoas possíveis da sua família, né, ou pessoas que estão aí no seu grupo de amizade, a ter uma alimentação mais saudável. Vander, todo mundo pergunta pra você nas suas redes sociais se você faz dieta ou não. Até perguntam pra mim também. Então fala um pouquinho aí se você faz dieta, não faz dieta, como é conviver aí com um atleta. A gente sempre brinca, né, que quando alguém te pergunta se você treina, é sinal de que você está treinando errado ou não treina, né? E o mesmo funciona para dieta. Se alguém te perguntar se você faz dieta, você já se olha e diz, pô, acho que a minha dieta ou está errado ou eu não tenho conseguido os melhores resultados. Mas a verdade é que eu mantenho sim uma alimentação saudável, mas o importante aqui é deixar bem claro a diferença dos objetivos. A Ângela é uma atleta profissional, ela compete e tem uma série de critérios de avaliação onde a alimentação é muito específica e muito detalhada, o que não é o meu caso, obviamente. Então, para mim, é muito mais interessante manter uma alimentação saudável, onde eu possa desempenhar todas as minhas funções de trabalho, ou em casa, como marido, né, cuidar da família, enfim, com
disposição e saúde. Isso para que é o mais importante. Ou seja, você pode incluir muito mais facilmente um pãozinho, por exemplo, no teu café da manhã. Eu tenho mais flexibilidade na minha alimentação. Gente, a gente está falando isso para vocês porque, assim, o que o Vander quer falar com isso é que a pessoa que precisa fazer dieta, então você que está aí, mulher, em casa, e quer ter resultado, você tem filho, tem marido, tem uma série de pessoas que moram com você, você é quem precisa fazer a dieta. Você pode convencer, contribuir, ajudar para que as outras pessoas tenham uma alimentação mais saudável. Mas você tem filhos, por exemplo. Você não vai deixar de comprar uma guloseima, uma bolachinha, porque você quer emagrecer, porque você quer ir para a academia e ter resultados, tá? Então, tira essa culpa da outra pessoa, porque a pessoa que quer resultado é você, assim como eu. Então, a gente precisa fazer o que precisa ser feito sem culpar ninguém. Com apoio é melhor, mas sem apoio tem que fazer também. E é importante lembrar que quando você quer mudar a alimentação da sua família, vamos supor que você tenha 5 pessoas na sua casa, a maneira mais fácil de você convencer essas pessoas é através do exemplo. Então, não vai ser você fazendo discurso alimentar o tempo todo que vai mudar, mas com aquele exemplo no dia a dia e você transformando o seu corpo. Então, comece por você, comece a alimentar-se de forma correta, transforme o seu corpo e com certeza mais pessoas da sua família vão acompanhar, que foi o caso aqui que aconteceu com a gente. A Ângela me levou a ter uma vida muito mais saudável do que eu tinha antes, através do exemplo. Né? E com isso também a nossa família, minha mãe, os pais dela. Hoje está todo mundo na dieta, fazendo atividade física e tendo uma alimentação mais saudável. E assim, às vezes a gente, quando pensa em dieta, pensa em restrição. Dieta é uma coisa ruim. E não é isso que eu estou falando aqui para vocês. Dieta é um termo que a gente usa. O que eu estou falando aqui para vocês é de ter uma alimentação saudável. É de comer frutas, comer verduras, salada, arroz, feijão, frango, ovos. É de comer quase tudo que está aqui nessa mesa farta. Então, assim, não fiquem demonizando a dieta. Tragam para uma alimentação saudável, um estilo de vida mais saudável, que aí vocês vão ver como é leve, como é fácil e prazeroso, né? Incluir alimentos que vai sim mudar o físico de vocês, mas muito mais, vai trazer saúde e longevidade. Nós vamos mostrar aqui para vocês todos esses alimentos. E não há nenhum deles aqui que seja de fato ruim. O que acontece é que cada um deles vai te levar para um caminho mais próximo ou mais distante do seu objetivo. Então, assim, tudo que tem aqui, eu adoro, comeria qualquer coisa que tem nessa mesa. Mas no momento, e é essa a pergunta que você deve se fazer, no momento, quais desses alimentos me deixam mais próximos do meu objetivo? Vamos fazer o seguinte, vamos montar aqui para a galera uma refeição de café da manhã, de almoço e de lanche da tarde. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês o que tem aqui no prato, o que colocar, o que tirar do prato, para que vocês tenham uma noção melhor aí dessa alimentação saudável que eu estou falando para vocês, tá? Normalmente, o que a gente vê por aí? Né? Você pode pegar aí na sua casa, os seus avós, né, os seus pais, tios. O que a gente vê as pessoas comendo normalmente? Pães com manteiga e um cafezinho. Esse é o típico café da manhã do brasileiro, aquele que já acorda às vezes na correria. Pô, que delícia, né? Um pãozinho. Maravilhoso, adora, né, amor? maravilhoso. Um pãozinho com a manteiguinha e um café com leite. Gente, isso é sensacional, não dá pra falar que isso é ruim, né? Isso é muito gostoso. Mas será que é saudável? Será que comendo isso, só isso, eu vou conseguir ter resultados no meu físico? Ou eu posso melhorar isso? Outra pergunta importante, né? Eu tenho que cortar totalmente isso? Dá para adaptar? Dá para fazer aí um bem bolado? Eu acho que esse é o caminho. Bom, digamos assim, Ângela, não abro mão do pão francês. Se eu não comer o pão francês de manhã, eu vou ficar de mau humor o dia inteiro, então eu quero comer o pão francês. Ok, vamos comer o pão francês. Mas como é que a gente vai deixar esse pão francês nutritivo? Bom, pão francês é um carboidrato simples, de índice glicêmico alto, que se você comer só ele, você vai dar meia hora, 1 hora depois, você já vai estar com fome de novo. E ele ainda, além de não te dar, né, essa sustentação, não vai agregar em nada aí para você emagrecer e muito menos para ganhar massa muscular. Vai sim ajudar você a ganhar umas gordurinhas possivelmente. Mas então, quero comer pão francês. O que eu vou fazer? Comer pão francês com ovos, tá? Como isso? Bom, muita gente também não gosta de ovo. Eu falo assim, quando a pessoa não gosta de ovo, é porque ela não sabe preparar. Não comeu direito. Não comeu ovo direito. Gente, eu amo ovo. E assim, como ovos fritos, como ovos mexidos, como omelete. E a gente vai fazer um aqui para vocês verem
Que bonito, porque vocês não vão poder experimentar, mas se você fizer aí na sua casa, você vai ver que delícia. É só seguir aqui as dicas do Wander para fazer uma omelete bonita e saborosa. Então vamos lá. Então, o que temos aqui nessa omelete de hoje? Uma omelete que tipicamente você faria para o meu café da manhã. E o legal da omelete é assim, além de ser rápido, né, que você leva poucos minutos, então a desculpa do tempo aí já cai por terra. Nesse caso aqui eu coloquei 4 ovos, 2 inteiros e mais 2 claras. O que já corresponde a um total de proteínas significativo para o café da manhã. Por que o Wander tirou 2 gemas aqui, vocês devem estar se perguntando? Bom, porque na gema a gente tem gordura e proteína. Nas claras, só a proteína. Mas como é necessário ter uma ingestão de gordura controlada, a gente está tirando aqui 2 gemas. Porque em cada gema a gente vai encontrar aí 3 gramas de proteína e 3 gramas de gordura. Então, somando aqui, eu já vou ter 6 gramas de gordura nessa alimentação aqui no meu café da manhã, comendo proteínas e gorduras com os ovos, né? Então, aqui eu tenho a proteína. E aí eu peguei o pãozinho, que é o carboidrato. Você vai comer? Maravilhoso. E eu vou ficar só falando. Claro. Então, aqui o Wander fez aqui, ó. Pegou a omelete que ele fez e colocou no meio do pãozinho. O que acontece fazendo isso? Vocês reduzem o índice glicêmico, né? Baixa o índice glicêmico do pãozinho. E faz com que esse pãozinho tenha um valor nutricional melhor. Ou seja, ele não é só mais um carboidrato de índice glicêmico alto que não vai valer para nada. Tá? Então, nesse caso aqui, se você quer comer o pãozinho, você precisa comer ele junto com uma proteína. Então, aqui nessa refeição temos carboidrato, proteína e gordura, ok? Exatamente. E o legal é que, além de ser muito prático e rápido para fazer, você pode, num dia de muita pressa, levar com você no caminho, ou até mesmo fazer um a mais, que vai ser o seu lanche da manhã ou o lanche da tarde. Em muitos casos, você está no trânsito, né? Aquela correria do dia a dia que todo mundo sabe como é. Então, muito mais nutritivo levar isso para comer do que parar aí numa lanchonete e comer uma coxinha. E muito mais barato, né? Porque uma coxinha hoje aí, quem come coxinha, pastel, sabe que um lanche está aí 10, 15 reais. Esse é um lanche super barato. É um pão francês. Então, gente, né? Dieta não é caro. Só tem que saber fazer aí a divisão. É isso aí. Bom, aqui eu mostrei uma opção para vocês, para quem é fã aí e não abre mão, né, do pão no café da manhã. Mas se de repente você está mais focada na dieta, tem uma opção aqui, ó, deliciosa também, e que você não precisa comer o pão. Aqui temos ovos também, e aí eu sugeri a mesma quantidade, 4 claras e 2 gemas, né, para ter a proteína e a gordura. E ainda temos aqui, ó, frutas. Aqui tem um mix de frutas, que são carboidratos de baixo índice glicêmico, além de ser muito saboroso. E aí, se você é aquela pessoa que precisa comer um pouco mais de carboidrato, ó, essa aqui, com essa quantidade de fruta e esses ovos, tá? Sem a aveia, é uma opção maravilhosa para quem quer emagrecer. Tá? Temos aqui uma opção para quem quer emagrecer. Agora, se você quer ganhar um pouco mais de massa muscular, essa quantidade de comida aqui pode ser pouco. E aí você pode adicionar ainda, que vai continuar nutritivo, saudável e saboroso, aveia com as suas frutas. E aqui a gente tem, então, um café da manhã para quem quer emagrecer e um café da manhã para quem quer também ganhar um pouquinho de massa muscular. Que legal isso, de mais uma opção interessante e o principal, que também não leva tempo, né? As frutas você pode preparar com antecedência, então assim, não tem desculpa para não fazer dieta. A questão é ser inteligente, fazer boas escolhas e se organizar. Organização realmente é fundamental. Porque pensa, você saiu, acordei agora. Normalmente a gente já acorda assim, né, meio atrasada, com o tempo contado. E agora, preciso arrumar meu café, o que eu vou comer? O que tá fácil? Esse pãozinho aqui com manteiga tá fácil. Já sai comendo aquilo, pega o pão, vai comendo na estrada, pega um café, entra no carro e já vira um bolo de neve, o dia de vocês já começa tudo errado. Então a minha sugestão é, para que vocês já deixem as frutas cortadas, né? Para que vocês já deixem a aveia, tudo preparadinho. Levanta aí 10 minutinhos antes para preparar os ovos. Ou melhor ainda, o café da manhã vocês preparam na hora. Mas e o resto da alimentação? Que é o que a gente vai falar aqui agora, do almoço, por exemplo. Se você não organizou nada, o que provavelmente você vai comer na hora do almoço? Vamos lá mostrar? Vamos mostrar. E sempre que você for pensar no que vai comer, na hora em que você está com fome, a chance de você errar aumenta muito.
né? Então, estar preparado para aquele momento da fome é importante, porque na fome a gente tem aquela ação do desespero, né? Ainda mais se come no mercado com fome. Come no mercado com fome, você vai levar muito mais. Vai no mercado com fome, você quer comer tudo, quer comprar tudo. Quando chega em casa, come uma coisa e tá lá com toda aquela quantidade de comida. Eu tenho certeza que quem está assistindo já viu alguém no mercado mesmo, andando com um carrinho com um pacote de salgadinho, alguma coisa comendo. Isso ali é o desespero da fome. E com certeza naquele carrinho tem muito mais do que normalmente seria necessário a pessoa levar. Mas a fome deixa a gente assim, perturbado. Bom, vamos para o almoço então. Uma refeição muito importante. E aqui nós temos 2 pratos lindos, muito bem apresentados, né? O Wander caprichou aqui. Poderíamos comer qualquer um desses 2 pratos? Depende. Ó, se você não organizou as suas refeições no dia anterior para levar aí para o teu trabalho, né? Enfim, provavelmente você vai encontrar com facilidade esse prato aqui, que é um prato que tem pouca proteína, muito carboidrato e muita gordura. Esse é um prato típico brasileiro, servido aí na maioria dos restaurantes. Esse é o famoso PF, né? Ou geralmente ele tem o frango ou a carne, mas em qualquer lugar você encontra arroz, feijão e fritas, né? Com alguma proteína, um ovo. Mas tem uma questão aí. Frango, ou carne. O problema, geralmente nesses casos, é a quantidade, né? Com certeza. O que tem aqui? Ó, lembra que eu falei para vocês da divisão, né, de macronutrientes? Então, pensando aí numa pessoa que quer emagrecer e numa que quer ganhar massa muscular, tá? Primeiro vamos na pessoa que quer emagrecer. Essa divisão aqui tá muito ruim. Por quê? Tem pouca proteína, não tem nada de salada, vegetais e tem muito carboidrato. Então aqui a gente tem o arroz, que seria legal, um pouquinho de feijão, que dá para incluir, né? É só dosar. E temos batata frita. Gente, a batata frita, a batata cozida, ela é legal, dá para comer. Mas quando ela passa aí pelo processo de fritura, ela vira um vilão. Então aqui a gente tem carboidrato e muita gordura junto. Sabe o que tem muito carboidrato e gordura junto? Só para vocês fazer uma comparação? Os churros, por exemplo. Os churros é pura gordura e carboidrato. E churros emagrece? Não. Churros faz você ter mais massa muscular? Não. Então, trazendo aqui para esse prato, a batata frita aqui está sendo o principal vilão. Além disso, por ter muito carboidrato, vocês estão colocando aqui pouca proteína, tá? Então, pensando aí, ó, em você que quer emagrecer e ganhar massa muscular, qual é a diferença? A quantidade dos alimentos. Para quem quer perder gordura, vai comer um pouquinho mais de proteína, um pouquinho menos de carboidrato e um pouquinho menos de gordura. E aqui eu tenho um prato muito bonito também, que nós temos proteína, carboidrato e temos aqui as verduras, né? Saladinha, temos alface, temos tomate. E onde é que está a gordura aqui nesse caso? A gordura aqui fica por conta do próprio frango, que já tem, né? Aqui no caso o frango, mas uma outra carne também, ou ovos. E você tem que tomar muito cuidado nesse momento, porque o preparo faz toda a diferença na quantidade de gordura. Então, assim, às vezes a pessoa está ali, vai comer um frango grelhado, maravilhoso, que você acha muito saudável, mas ele foi imerso totalmente ali em manteiga ou gordura, e além disso, né, a gordura ficou muito saturada. Então você acaba extrapolando aí a quantidade de gordura do dia. E é legal. Além de não ser uma gordura boa. Exato, né? E a mesma coisa acontece ali com a batata que você estava falando agora. Além de ser muito carboidrato, a gordura é saturada, então piora tudo, né? E a diferença desses 2 pratos, ela não é tão grande assim visualmente, mas se você olhar, são pequenas trocas, né? São coisas pontuais, mas que vão fazer total diferença, né? Trocas inteligentes. Mas e feijão? Ali tem feijão e esse não. Dá para colocar feijão nessa dieta ou não? Dá, com certeza dá para colocar feijão. Eu sou uma pessoa que amo feijão. Verdade. Sempre que posso eu coloco um pouquinho de feijão na minha alimentação. Mas aí a gente tem que levar em conta o quê? O carboidrato. O feijão tem 100 gramas de feijão tem praticamente a mesma quantidade de carboidrato do que 100 gramas de arroz. Então, se na minha dieta tá lá para eu comer 150 gramas de carboidrato, eu preciso fazer essa divisão. Então, eu não posso colocar 150 gramas de arroz e mais uma concha gigantesca de feijão, porque eu vou estar extrapolando aí na quantidade de carboidrato, por exemplo. Então, o que eu costumo fazer e indicar para as minhas alunas?
pode fazer essa divisão, mas então, 150 gramas é o total. Divide essas 150 gramas em arroz e feijão. Ou seja, arroz e feijão juntos tem que dar 150 gramas. E assim fica mais fácil de vocês controlar a quantidade de carboidrato que vocês estão comendo, né? Essa questão da quantidade é uma coisa que às vezes pega muito, né? Porque a gente olha um prato assim, e você imagina uma pessoa aí de 150 quilos que tem uma necessidade alimentar maior, pelo menos aquela necessidade de volume maior. Ela quer, de fato, emagrecer, quer mudar de vida, mas tem aquele hábito, né? A gente fala, já tem um estômago grande, a gente costuma brincar. Então, existem também alternativas para você comer um volume maior de alimentos, né? Só que com uma baixa densidade calórica. E isso de uma forma muito saudável. Então, assim, as escolhas, por exemplo, tem a batata aipo, que tem uma quantidade de carboidrato muito menor. Você tem a opção dos legumes, arroz, né, que dá um volume maior no prato. Então, pensa se eu tivesse trocado aqui o carboidrato e colocado batatinha, tá? Ou batata doce. 150 gramas de batata doce é um pingo de batata. Já 150 gramas dá um volume maior. De arroz dá um volume muito maior. Então, para quem sente muita fome, é interessante escolher esses tipos de alimento, que tem um valor de carboidrato menor, mas a quantidade é maior do alimento. E nessa hora, para você que é um exemplo desse caso que eu citei, que é uma pessoa que tem essa necessidade de um volume maior de comida, outro truque que é muito utilizado é você antecipar, antes do prato principal, você comer uma porção maior de salada. Então isso vai te dar uma saciedade maior e vai, quando você for para a comida, para o prato principal, você não vai com tanta sede ao pote como a gente costuma brincar, você vai comer já com mais saciedade. Então é muito importante nesse caso a salada e também, é claro, eu sei que você vai falar disso depois, mas esses grandes intervalos que as pessoas ficam sem comer, que também acontece isso, né? O cara come lá 5 da manhã e vai almoçar. E aí ele chega lá, o primeiro prato que ele vê na frente, ele não vai pensar, não vai ter essa organização, que é o que esses pilares aí, essa sequência que a Ângela está falando. Se organizar, né, e escolher bem os alimentos. Então, gente, ó, para quem quer emagrecer, reduz um pouquinho o carboidrato, aumenta a salada, os legumes, deixa a proteína aí, né, um pouquinho mais alta e pronto, tá um prato legal aí para quem quer emagrecer. Isso aqui tá dominado. Você já entendeu aí, mas eu tenho uma falha terrível. Eu não fico sem um doce depois do almoço. Cara, me dá coceira. E eu sei que tem muita gente assim, porque todos os lugares que eu vou, o cara senta lá, mas já tá pensando na sobremesa. E aí? Posso comer? Quem come docinho? Qual é o doce que você indica? Bom, é claro que pode comer um docinho, mas aí também vai na escolha. Gente, tudo é escolha. Vocês podem escolher comer algo saudável ou algo gorduroso. E aqui a gente tem algumas opções de doce. A gente tem frutas, que serve muito bem aí como, né, um docinho, como uma sobremesa. Aqui a gente tem o nosso mix aqui de frutas, né, uma salada de frutas, que aí também vai depender da quantidade, né? Não é porque é fruta que pode comer à vontade, tá? Então sempre tá aí na moderação. Vai comer uma sobremesa, já é algo extra. Então, um pouquinho, só para matar assim aquela vontade do doce que normalmente dá depois do almoço. E vocês podem escolher também, por exemplo, um chocolate, uma bolacha. E aí aqui o que vai acontecer? É só a parte ruim. E quando você come isso, você aumenta o índice glicêmico, ou seja, você logo vai ter aí fome de novo. E isso vai fazer com que você coma mais e com certeza prejudica aí o resultado, principalmente para quem quer emagrecer. É isso, sem contar que é um carboidrato, né, de alto índice glicêmico. E já aconteceu com você, eu tenho certeza. Carboidrato e gordura aí, né? E acontece muito, já aconteceu muitas vezes comigo, de comer um doce assim, uma quantidade grande, mais forte, logo após o almoço. Aí você fica ali 5 minutos assim, meio aceso ainda, desenvolvendo o trabalho. E depois dá aquele sono, a sua tarde não rende, você não produz da mesma forma, né? Então essa escolha para mim serviu muito, eu uso muito essa opção das frutas. E outra opção que eu gosto muito de fazer, você sabe disso, é a gelatina, né? Você tem a gelatina diet, aliás, tem uma série hoje, né? A gente tem muita opção no mercado. Aqui não dava para pôr todas as opções, mas você tem na mão ali sempre uma gelatina diet, pudim diet, tem uma série de coisas que dá sim para se sentir feliz, né? Porque comida, alimentação... Dá para ter uma alimentação saudável e prazerosa. Exato. Basta fazer escolhas certas. E assim, normal, gente, vocês vão começar a fazer essa mudança na alimentação de vocês. No início, é normal que vocês comam a fruta, comam a gelatina zero, mas não é tão boa quanto aquela que tem açúcar. Mas insiste. Fica uma semana fazendo, 2 semanas fazendo, vocês vão começar a ter a sensação ao contrário.
Quando alguém oferecer alguma coisa com açúcar, vocês vão achar muito doce, vocês vão achar ruim, vocês vão achar que isso dá um mal-estar no corpo. Por quê? Porque o açúcar causa isso, causa essa dependência. Então a gente precisa se livrar aí do açúcar, tanto para quem quer emagrecer, quanto para quem quer ganhar massa muscular, para nós mulheres que sofremos tanto aí com as terríveis celulites. Gente, se não abandonar o açúcar, elas não vão embora. Então, assim, escolhas saudáveis vão fazer diferença no resultado de vocês. Tanto doce quanto salgado dá aquela sede. E eu sei que você também já viu, a pessoa senta para almoçar, ela até escolhe uma alimentação mais tranquila, mais saudável, mas aí pega 2 litros de coca, normal, não é nem zero, e acompanha o almoço naquela bebida ali, muito exagero, né? O que você recomenda? Porque assim, todo mundo fala água, suco, coca, não toma nada, o que dá para fazer? Bom, água, né, gente? Água nunca vai ser demais, água nunca vai estar no momento errado. Quer tomar água antes, quer tomar água depois. Às vezes as pessoas falam, tem que esperar um pouco para depois tomar água. Vai de cada um, tem gente que se sente bem tomando líquido junto com alimento, tem gente que não se sente, então vai aí de você, de como você se sente bem. Não quer errar de jeito nenhum? Bebe água, tá? Um suquinho de laranja. Eu gosto de suco de laranja, e aí? Sim, o Vander gosta muito de suco de laranja. E o que eu vou falar aqui do suco de laranja, né? O suco natural de laranja, vamos dizer assim. Ele é muito saudável. Com certeza é uma fruta, né, com uma quantidade aí muito alta de vitamina C. É uma fruta deliciosa, doce e vai fazer bem aí para a saúde de vocês. Então, se você não está preocupado com performance, né? O suco de laranja, ele vai muito bem. Mas agora, se você é aquela mulher que quer emagrecer, que quer colocar o shape, que quer ficar definida, aí talvez o suco de laranja não vai ser uma boa escolha para vocês, tá? Então, nesse caso, eu não tomaria o suco de laranja. Então, por que não tomar o suco de laranja? Porque a laranja é uma fruta com muito carboidrato. Então, se vocês tomar, digamos aqui, já incluí o carboidrato aqui nesse prato, né? Com arroz, aqui com a batata, com o feijão. Se eu tomar mais um copo de suco de laranja, eu vou ter que somar esses carboidratos do copo de suco de laranja na minha dieta. Ou seja, eu vou ter que tirar mais arroz, eu vou ter que diminuir o feijão, porque ele tem muito carboidrato e nesse caso tem que ser levado em conta. E olha, um copo de suco de laranja como esse tem mais carboidrato do que toda essa refeição aqui. É muito forte. E assim, isso a gente está falando de pessoas saudáveis. É lógico que quem tem uma patologia, como diabetes, por exemplo, que é muito comum, você vai ficar longe, com certeza, de suco de laranja e a maioria dos refrescos de caixinha, essas coisas prontas que tem por aí. Você tem que prestar muita atenção também nesse detalhe, porque mesmo quem pode tomar um suco de laranja, que não está nessa fase de emagrecimento, que quer de repente até ganhar, pode incluir ali nos seus macronutrientes, né, mais o suco de laranja, tem que tomar cuidado, porque tem a maioria deles hoje no mercado, você vai encontrar lá com adição de açúcar. Então você não está tomando um suco saudável ali, você já realmente passou totalmente. Desses, com adição de açúcar, aí é terrível para a saúde, terrível para o físico, terrível para tudo. Então se vai escolher o suco de laranja, pelo menos que seja natural. Mas eu gosto muito de refresco, né? Seja suco de laranja ou refrigerante. Eu posso fazer essa troca aqui? Funciona? Deixa eu ver essa troca aqui, como é que tá. Bom, aqui a gente tem uma Coca zero, uma Coca sem açúcar. E aí, nesse caso, né, não estou falando aqui para vocês que a Coca-Cola é saudável, tá, gente? O que eu estou falando para vocês aqui, essa Coca Zero, ela é 0 calorias, 0 carboidratos, ou seja, eu vou tomar ela e ela não vai causar nenhum efeito negativo no meu físico, tá? Então, pensando aí em performance, em emagrecimento, em estética, né, em definição muscular, e nesse caso, a Coca é a melhor opção. A gente recebe muita pergunta, né? Sempre a discussão eterna. O pessoal vai lá, nossa, Ângela, você está tomando Coca Zero, a gente vê muito os comentários depois dos stories, né, que você faz. As pessoas têm essa dificuldade de entender a diferença entre saudável, né, e alta performance. São coisas totalmente distintas. Então, no dia a dia, para quem não tem um objetivo estético de um nível tão elevado, por exemplo, como um atleta, a Coca Zero, ela pode ser incluída, assim como outros refrigerantes zero. É claro que se você não quer errar, a gente já falou, vai para água. Você está inseguro, não sabe o que fazer, água você não vai errar de forma nenhuma. Agora, a questão calórica aqui é um copo de açúcar e aqui é sem açúcar. Essa é a diferença principal. Agora, se você vai lá para a Coca normal, né, qualquer refrigerante normal... E aí a pessoa fala assim, né?
mas Coca zero faz mal. Tá, e a Coca normal, que é igual a zero e ainda tem mais um monte de açúcar, não faz mal? Então aqui a gente tem, ó, 0 calorias. Pega aí, amor, segura essa aí pra mim. Valor energético dessa latinha de Coca aqui, 149 calorias. Ou seja, 7%. Quanto aqui, que tem aí de calorias? 0. Então aqui já temos 149 contra 0. Total de açúcares da Coca zero? 0. 37 gramas. Gente, 37 gramas de açúcar aqui dentro dessa latinha. Não, basicamente é isso. São escolhas. É você... sabe aquela história de não tomar o remédio sem ler a bula? É a mesma coisa quando você vai comprar um refrigerante, um suco de caixinha ou qualquer alimento desses industrializados. Tem que prestar atenção, né? Mas água não tem erro e eu vou mudar meus hábitos também, vou começar a tomar mais água. Muito bem, muito bem. Então essa aqui, gente, vamos eliminar, tá? Isso é açúcar puro, caloria ruim entrando no corpo de vocês. E com certeza vai prejudicar aí no processo, né, de emagrecimento, de definição muscular. Então vamos ficar aqui com a água, com a Coca Zero e com o suco quando ele couber aí na alimentação de vocês. Ângela, almocei bem, tá tudo certo, fiz a coisa certa no almoço, segunda refeição do jeito que tinha que ser. De manhã comi ovos na quantidade legal, não comi besteira durante o dia, almocei uma saladinha, proteína, tomei a minha água, beleza. Mas ainda a gente tem mais meio dia pela frente. Eu sou a pessoa que tem muita fome na parte da tarde, né? Então assim, chega no meio da tarde, vai começando aquele negócio, né, que vem forte ali, aquela fome. E é nessa hora, você já reparou, que passa aquele cara com o carrinho vendendo coxinha, pastel, sanduíche. Sanduíche natural, mas que tá cheio de maionese. O tal do integral, né? Que a gente brinca que é integral porque engorda você integralmente. Exatamente, integralmente gordo. Então, nessa hora, à tarde, que seria uma boa sugestão, né? Das coisas que você usa já, ou o que a gente pode entregar para as pessoas de saudável, um lanche rápido, porque a gente também não tem tempo, né? Então tem que ser uma coisa saudável e rápida. O que nós temos aí? Bom, nós temos aqui algumas opções, né? Temos aquelas que normalmente as pessoas comem aí no café da tarde, né? No café da tarde, ou até depois do almoço, ou na hora que está no ônibus vindo para casa, que são os salgadinhos. Gente, olha só isso aqui. Aqui a gente tem batata frita, certo? Aquele cheirinho de gordura bom, que se você cheirar você vai querer comer. Gente, isso aqui não presta pra nada. Quem é que dispensa um pão de queijo à tarde? Aí tá. Quem dispensa pão de queijo? Quem tem objetivo. E você que tá aí, que tem objetivo, vai ter que começar a fazer isso. Então, ou seja, salgadinhos aqui a gente elimina, tá? Não chega nem perto disso, porque isso aqui é tudo que vai contra o objetivo de vocês. E a gente tem o pão de queijo. Nossa, eu sou uma pessoa que... eu amo cheirar a comida. E muitas vezes passa o desejo só de cheirar a comida. Eu cheiro, não me pertence, sai, meu objetivo é outro, em nome de Jesus, sai. Não vou comer esse pão de queijo aqui, muito menos aqueles salgadinhos. Mas aí, o que comer à tarde? Eu trouxe um iogurte para mim comer no meu lanche da tarde. Ah, legal. Você pega pra mim na geladeira? Dá pra fazer uma brincadeira legal com isso aí também, né? E olha esse aqui, que lanche delicioso que vai ficar. E claro, super nutritivo. Então eu tenho aqui uma porção de frutas, onde eu tenho aí carboidrato, né? Eu tenho esse iogurte aqui, que eu tenho um pouco de proteína, um pouco de gordura, que aí já fica o carboidrato, e a gordura aqui, nesse tanto de frutas com iogurte. Olha que delícia, gente, que deve estar isso aqui. E aí vocês estão se perguntando, tá, mas e a proteína? Onde é que entra a proteína aqui? Bom, tem a opção, sabe aquele lanchinho que vocês fizeram de manhã com o pãozinho? Ele é uma opção. Se vocês quiserem fazer só uma omelete para poder comer aqui as frutas com o iogurte e mais a omelete entra aí como a proteína. Então, beleza, fechou. Mas para quem não quer comer ovo, ovos novamente, a gente tem aí a opção da proteína, né? Aqui eu tenho uma proteína, sabor chocolate, deliciosa. E aí, o que eu vou levar em conta aqui, ó? Essa proteína aqui, ela tem 31 gramas de proteína por dose. A dose dela é 2 scoops desse aqui. Mas eu não preciso dessas 31 gramas de proteína, por exemplo, nesse horário. Até porque eu tenho 8 gramas de proteína
aqui nesse iogurte. Então eu coloquei aqui metade de uma dose, um scoop bem cheio, botei aqui entre 15 a 16 gramas de proteína e mais as 8 gramas de proteína que eu tenho aqui no iogurte, e aí fechou a proteína desta refeição. Tá, Ângela, mas como tomar esse whey aqui? Gente, a melhor opção é água, tá? Então, coloca uma quantidade de água aqui, mais ou menos uns 200 ml, até porque eu coloquei, né, a metade da dose. Mexeu na shakeira, muito rápido, simples, né? Olha que lanche nutritivo e rápido e fácil de vocês levar. Aqui, ó, proteína, gordura e carboidrato, um lanche da tarde sensacional. Essas opções são muito importantes porque, como a gente estava falando, você está sempre correndo, né? E às vezes no dia a dia não dá para você parar e fazer um lanche. Então, assim, essa aqui entra na parte da organização. Você preparar de manhã, deixar tudo pronto um dia anterior, o que você vai comer durante todas as refeições do seu dia, né? Faz um sanduíche a mais na parte da manhã que já vai resolver essa parte da tarde. Beleza. Não deu certo, não fez isso ou você não quer essa opção, você tem ainda aqui frutas, um iogurte e um complemento de proteína. Mas se você está no trânsito e você não quer levar gelo, né, condicionar aqui certinho o iogurte e tal, lógico, você ainda tem a proteína, que não é necessário você condicionar, e você tem uma outra opção legal para suprir a questão do carboidrato e gordura também, jogando um pouquinho de aveia. Legal, então essa aqui também é uma outra opção bacana. Né? Boa, a opção aqui da aveia, né, com a proteína também é uma ótima opção aí para lanche da tarde, para lanche da manhã. Então dá para vocês aí, tem várias opções para todos os gostos. Às vezes assim, de repente você está pensando assim, mas ficou confuso, o que eu faço, qual que é o melhor e tal. Eu vou lembrar aqui de uma coisa que o Dr. Felipe Donato, um dos melhores nutricionistas do país, sempre fala: a melhor dieta é aquela que você consegue fazer, que você consegue manter. Então aqui são opções. Existem muitas outras, mas a questão é a organização. Desde que você... O que não é o ideal? É você não fazer nada disso e correndo para a padaria, pegar lá um doce, um salgado, um sonho, que vira pesadelo depois, com mais gordura, com sobrepeso e muito mais distante do seu objetivo. Então, gente, o que vocês devem pensar na hora de fazer aí as escolhas, né, das refeições? O que me aproxima do meu objetivo e o que me afasta do meu objetivo? Né? Isso aqui me aproxima do objetivo ou me afasta do objetivo? Isso aqui me aproxima do que eu quero, do meu sonho, de ter um corpo que eu sempre sonhei, me aproxima. Então, isso está valendo a pena. E aí vocês podem estar se perguntando aí, né? Ah, mas proteína, né? É sempre tudo muito caro, é difícil de incluir na dieta. Gente, primeiro porque essa opção aqui ela é muito mais barata, saudável e nutritiva do que você ir lá e comprar um sanduíche todos os dias na padaria. Lembra aquele sanduíche que a gente falou, que fala que é natural, com pão integral, mas na verdade ele tá lá cheio de maionese e muitas outras coisas, né? O frango que é preparado para colocar lá no meio do sanduíche normalmente é preparado de uma maneira mais gordurosa, por isso que ele fica tão gostoso. Então, essa opção do sanduíche, ela vai se tornar mais cara do que se vocês adquirirem uma proteína, e vocês não vão tomar proteína o dia inteiro, tá? Essa proteína, ela pode substituir em qualquer momento aqui uma outra proteína. Mas eu, por exemplo, tomo uma dose de proteína uma vez no dia. E aqui eu ainda fracionei essa dose para vocês, porque nesse exemplo que eu dei aqui, nem precisa usar uma dose inteira, a gente usou meia dose. E aí esse pote de proteína aqui vai durar muito mais e vocês vão ver que no final das contas ele não vai ter um valor alto agregado. Agora, seja honesta com você e se pergunte se você está colocando os seus recursos, o seu dinheiro nas coisas que realmente importam para você. É comum, eu vou falar por nós homens, mas eu sei que tem muitas mulheres também que fazem, comprar balada, pega aqueles combos de uísque com energético, ou as mulheres fazer uma unha, cabelo. Qual é o seu objetivo? E no cabelo, gente, hoje a gente não sai do cabeleireiro gastando menos de R$1.000. Vai lá fazer uma mecha, um pé e uma mão. Não, eu frequento a academia e eu sei, todo dia a menina aparece lá com uma roupa diferente, todo dia tem uma roupa nova. E aí tem aquela história, né? A roupa nova, mas nunca tá bom. Nunca tá bem. Por que será? O que tá errado? Será que é a roupa que não fica boa? Ou será que de repente é o físico que ainda não tá bom para entrar naquela roupa e a pessoa se sentir satisfeita? Quando a Ângela mostrou aqui o pão de queijo, chocolate, é aquela troca simples que você faz de poucos segundos ali, poucos minutos de saciedade, de felicidade, com aquele açúcar entrando,
ou você vai trocar esse pequeno momento por um período muito longo, né, de saúde e daquela sensação de realização, de realmente você transformou o seu corpo. Porque quem vai numa praia, você vai numa piscina, encontra com a família, você vai pôr uma roupa mais curta, as mulheres ali vai pôr um biquíni, aquele desconforto, nessa hora você tem que lembrar dessa bolachinha que você não dispensou, daquele esforço que você não fez para comprar a sua proteína, daquele momento que você ficou vendo Netflix, mas não tirou 10, 20 minutos do seu dia para organizar essa refeição. Então, esses pequenos detalhes fazem a diferença. E eu e a Ângela, a gente fala disso com convicção, com propriedade, porque é o nosso dia a dia. Por muitas vezes, por muitas semanas, nós deixamos de fazer outras coisas que são comuns a todos os casais, que é você estar ali no momento de distração, né, vendo TV por 4, 5 horas. Lógico que isso é legal, importante, mas isso aqui é o que vai mudar a sua vida de fato. Ou seja, você pode ficar às 4, 5 horas vendo TV, mas tira um tempinho para ir lá preparar, organizar essas refeições, planejar a semana de vocês, tanto o treino, gente, quanto a alimentação. Isso é muito, muito importante. E é um esforço que não existe nada, não tem nenhuma pílula mágica, não tem nada que faça com que vocês não tenham que fazer esse esforço. Ou seja, vocês podem ter aqui a melhor informação, vocês podem saber tudo sobre o treinamento, mas se vocês não colocar em prática, nada vai acontecer. Prova disso é que você sabe que muita gente troca o tempo todo de nutricionista, troca de personal e a coisa não anda. O que será que está faltando? Falta aquela partezinha que só diz respeito a você, o seu esforço, a sua dedicação. Então, se você está pensando aí no próximo verão, a hora de começar é agora. E, gente, não é projeto verão, isso é projeto vida. E com certeza vocês vão se apaixonar por esse mundo, pelo resultado, pela saúde, pelo quanto vocês vão se sentir bem. Eu tenho certeza disso. E se a desculpa que você usou até agora era dificuldade de fazer, que é muito ruim fazer dieta, eu acho que aqui ficou muito claro que dá para ter uma vida saudável, comendo bem, né, fazendo boas escolhas. E assim, Ângela, mas e aquele churrasco da família, um casamento, uma formatura? Como é que inclui tudo isso no dia a dia? Porque essa é a vida real, esse é o dia a dia das pessoas. Tem aquela confraternização da sexta-feira, aniversário da mãe, aquele macarronada que só a mãe da gente faz. Como é que fica? Bom, a gente sabe, né, a gente está falando aqui para pessoas comuns que querem resultados, né, que estão aqui dispostas a dar o seu melhor, mas uma coisa eu quero deixar bem claro para vocês. A gente está falando aqui de pessoas normais que querem sim um resultado muito expressivo, mas não é aquele atleta que tem que ficar ali 100% na dieta porque ele vai apresentar um físico em cima do palco, tá? Então aqui, falando para vocês, mulheres, o que vocês podem fazer? Dividir isso em 80-20. O que é esse 80-20? É 80% fazer 100% dentro desse 80% e deixar aí 20% para vocês fazer esse momento aí do final de semana, ir comer uma pizza com os amigos, né, ir no aniversário de alguém da família, ir numa churrascaria, sair comer um sushi. Então, gente, ó, durante a semana, algo que talvez vá funcionar para vocês, faz 100% durante a semana, tá? De segunda até sábado, meio-dia aí pelo menos, segue 100% da dieta, 100% do treino. E aí você vai ter aí sábado à tarde, sábado à noite, domingo o dia inteiro para você escolher, né, um momento ou 2 momentos para confraternizar, para socializar, para estar com a família, para ir para um restaurante, enfim, aproveitar aí também, né, a família e não ficar só aquela pessoa que está 100% fazendo dieta, porque até isso não é legal, tá? Não é legal, por exemplo, você fez aí a semana inteira, bonitinho, aí a pessoa, teu marido te chama, é aniversário do marido, vamos lá no restaurante? Ah, não, mas agora eu não posso comer porque eu tô de dieta. Não seja essa pessoa noiada, porque isso, você não vai conseguir levar isso por muito tempo e nem é bacana. Faça 80-20 que já vai estar excelente. Eu sei que já falamos muito aqui, né, do certo, o errado, né, as opções entre o melhor e o excelente. Mas tem uma coisa que é comum a gente ouvir, sempre todas as pessoas falam muito, o tal do dia do lixo. Como é que fica essa questão do dia do lixo? Eu, logicamente, né, a gente está junto o tempo todo, conversa com muitos atletas, com pessoas, né, que, como a gente costuma dizer, pessoas normais, pessoas como você que está aí, que quer mudar de físico e tal, e aí vem alguém e fala assim para você, mas tem o dia do lixo. Então, Ângela, dia do lixo, come-se tudo, porcaria, o dia inteiro, como é que funciona?
Bom, nesse caso aqui a gente já incluiu aí, né, a refeição livre dentro dos 20% no fim de semana. Refeição livre, olha o detalhe. Então a gente já incluiu aí essa refeição livre dentro dos 20% ali que seria no final de semana, né? Mas aí, como o Vander falou, tô falando de uma refeição livre, né? Uma ou até 2 refeições livres. Isso não quer dizer que você vai acordar no domingo comendo tudo errado, vai almoçar tudo errado, vai jantar tudo errado. Não, gente, calma. Ao contrário, né? Se você tem justamente no domingo aquele churrasco marcado, mais uma razão para você levar muito a sério durante a semana e no próprio domingo pela manhã fazer uma refeição correta, certinha, para quando for à mesa no domingo ao meio-dia ou à noite, naquela pizza, você realmente sentar ali e desfrutar, comer com tranquilidade, com aquela sensação de que quem fez o dever de casa, quem fez a coisa certa a semana inteira. E é isso que é o tal do 80-20. Ângela, como sempre, né? Muita gente aqui acompanhando, escrevendo nos comentários, mandando mensagem sobre se você faz consultoria, se você dá personalizado, né? Um atendimento personalizado. Como é que funciona? Você trabalha com isso? Está disponível? Bom, gente, é óbvio, né, que eu tenho aí alunas de consultoria, que eu trabalho com atendimento personalizado, mas não é sobre isso que eu vim falar aqui para vocês hoje, não é sobre isso que eu quero que vocês foquem. O que eu quero que vocês façam aqui hoje é que vocês absorvam tudo que eu estou falando, tudo que eu estou ensinando nessa semana maravilhosa de aulas, onde você está aprendendo aí sobre treinamento, sobre alimentação e ainda vai aprender muito mais na terceira e na quarta aula. E por falar nisso, na terceira aula nós vamos falar sobre avaliação. Eu vou ensinar você a fazer uma autoavaliação para que você consiga, depois, né, de fazer essa autoavaliação, saber, por exemplo, qual é o seu ponto fraco. Se você precisa treinar mais quadríceps, mais glúteo, se você precisa realmente emagrecer ou você ainda está naquela fase de ganhar massa muscular, se precisa de aeróbio, se não precisa de aeróbio. E tudo isso vocês vão ter na aula 3. E claro que eu também tenho uma convidada super especial para falar para vocês sobre recursos ergogênicos. Então essa aula, gente, vocês não podem perder.